das principais características da Inspetoria Salesiana Santo Afonso Maria de Ligório nestes 130 anos é o trabalho missionário realizado junto aos povos originários e também o trabalho junto à juventude, principalmente nas escolas e obras sociais. Este foi o tema principal da entrevista feita com o padre Andelson Dias de Oliveira, atual diretor do Curatório do Pós-Noviciado, mas que foi diretor da presença missionária de Meruri junto aos povos Boi e Bororo nos últimos 6 anos. Confira. Padre Andelson, em 130 anos da Inspetoria de Campo Grande, um dos primeiros começou com escola, paróquia, mas logo em seguida já foram para as missões indígenas junto aos povos originários. Como que o senhor vê a importância do trabalho missionário, que é uma característica da Inspetoria Santo Afonso Maria de Ligório, nesses 130 anos de história? Em primeiro lugar, dizer que a nossa inspetoria, ela foi fundada por missionários. Dom Bosco não o foi de fato, mas o foi de coração. E a gente sabe que os sonhos de Dom Bosco estavam sempre permeados de todos os povos e, entre os povos indígenas. Então, em primeiro lugar, foi um desejo do nosso pai fundador que os salesianos realizassem um trabalho junto aos povos indígenas. Quando os salesianos vieram ao Brasil, é importante a gente recordar, tanto o bispo Dom Lacerda do Rio de Janeiro, o imperador, como Dom Carlos da Muro, bispo de Cuiabá, tinha presente a vinda dos salesianos para o trabalho junto aos povos indígenas. Eu vejo que, nesses 130 anos, o trabalho junto aos povos originários, de modo particular na nossa inspetoria com o povo Chavante e com o povo Bororo, sempre foi um trabalho missionário a favor da vida. Cuidando da vida dos povos originários, ali os missionários evangelizaram, educaram, promoveram a cultura e tantos derramaram o seu sangue. Por isso, na nossa inspetoria salesiana de Santo Afonso Maria de Ligório, o distintivo nosso é missionário. A nossa vida deve ser doada, gasta pelos outros. E a gente pode ver que nesses 130 anos, a coisa mais bonita do nosso trabalho missionário foi ficar com os povos indígenas. Tantos problemas, tantas dificuldades, e sem falar em tantas perseguições que os missionários sofreram e uns derramaram sangue, mas eles decidiram ficar, estar, e assim continuamos. Penso que este é o testemunho mais bonito. Apesar de tudo, o nosso amor pelos povos originários se manifesta em estar com eles em todas as situações. O principal carisma de Dom Bosco foi com a juventude, né? E aí os missionários pegam essa outra realidade, que também é sonhada por Dom Bosco, com os povos originários, com os povos indígenas, e como que se conciliam essas duas vertentes de trabalho na cabeça e na atividade, no coração do salesiano? Bem, o que une todo o nosso trabalho significa paixão a Jesus Cristo. É da nossa paixão, do nosso amor, da nossa consagração ao Senhor que possibilita ter o coração aberto para ir aonde o Senhor nos manda. Se o Senhor acha por bem nos mandar aos povos originários e ali gastar nossa vida, assim o vamos com o coração aberto. Se o Senhor nos pede para trabalhar com as juventudes da cidade, a gente sabe que existe muitos tipos de jovens. O que faz com que o salesiano respeite e acolha cada jovem? O amor a Jesus. Este amor a Jesus molda o nosso coração semelhante ao coração do bom pastor e nos impulsiona a gastar nossa vida por aquele jovem que mais precisa de nós. Então eu creio que é o coração do bom pastor que possibilita o salesiano estar onde ele deve estar e ali gastar a sua vida. Padre Andelson, no ano passado teve aqui a Jornada Inspetorial da Juventude com uma presença forte dos povos originários. Os Boi fizeram um show à parte, o Chavante também. Qual que é a diferença de se trabalhar com a juventude desses povos e com a juventude urbana?
Tem diferença ou o jovem é jovem em qualquer situação? Bem, o jovem é jovem em qualquer situação. Porém, eu vejo que a dificuldade para o missionário trabalhar com um povo adigente é sem dúvida a questão cultural. Não necessariamente as abordagens que a gente faz com a cultura urbana, a gente pode aplicar. Às vezes você acha que dando um abraço você está acolhendo o jovem da cidade e chega na aldeia. Não é assim, muitas vezes, as formas de se aproximar daquela juventude. Então eu vejo que as questões culturais devem ser levadas em consideração nas abordagens tanto de evangelização como também do acompanhamento. A gente respeitar o lugar onde cada jovem mora e habita. Agora, o coração do jovem tem anseios semelhantes, essa insaciedade, ou a própria angústia, ou a energia, ou esse acreditar ou se empolgar com uma ideia, com uma causa, são semelhantes? Eu vejo assim, o que é próprio do jovem é querer ser feliz, e isso ele o quer em qualquer cultura. Agora, a forma como isso se dá, aí cada cultura é diferente. Por exemplo, na cidade hoje são muitas as possibilidades do jovem, né, encontrar diversão, a internet, o cinema, o esporte que ele gosta. Muitas vezes na aldeia o ser feliz é estar em contato com o meio ambiente, uma pesca, uma caça, ou a adaptação que fizeram de muitos rituais no jogar uma bola. Agora, nós como educadores, como missionários, sabemos que todas essas coisas são passageiras. Então cabe a nós como educadores também a fé mostrar que lá no fundo quem pode nos dar a verdadeira felicidade é Jesus. Por isso que tanto na cidade como na aldeia, qualquer atividade que nós formos realizar, implicitamente ou explicitamente vai aparecer o anúncio a Jesus, que é a causa da nossa alegria. Nesses 130 anos eu vejo que entre tantas coisas bonitas os missionários realizaram, pode passar desapercebido, mas eu vejo um ponto muito importante, que foi a questão da união dos povos. Quando os missionários chegaram a Cuiabá, havia confronto dos militares com indígenas, os fazendeiros à volta. A chegada dos missionários aproximaram os corações. Quando a gente vai na região de Meruri, região de conflito, o que fizeram os missionários? Mesma coisa. O anúncio de Jesus une e aproxima as pessoas. Quando durante essa entrevista me pergunta sobre as juventudes e a gente vê num grande movimento juvenil inspetorial, povo Chavante, povo Boi-Bororo, todos os jovens de todas as nossas obras unidos, isso deve nos alegrar, porque a semente que foi semeada pelos primeiros missionários produziu um grande fruto. Qual fruto? O amor, a união, a concórdia, enfim, um só coração como nosso Senhor gostaria que vivêssemos. Então eu acredito que um grande fruto dos 130 anos é de fato a amizade entre os povos realizado pelo trabalho dos missionários. Muito obrigado. Perfeito.